sejamos testemunhas da palavra no Evangelho segundo São João, capítulo número 10 e versículos 14 a 16. A versão bíblica que eu carrego, assim diz a palavra do Senhor. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Oremos ao Senhor. Pai, revela-nos a Tua palavra agora lida. Consagra-me para ser usado como mensageiro para o Teu povo. Dá-nos entendimento para colocar nos nossos corações e usar toda a palavra que aqui for lançada. Por Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu cheguei a Lisboa a semana passada, vindo do Brasil. Não é muito comum eu ficar muito tempo em Lisboa. Venho por 2, 3 dias. E isso acontece não há anos, pastor, acontece há décadas. 2, 3 dias, quando muito 4 dias. Mas desta vez coloquei em meu coração, por conta de um propósito, de um agendamento, que ficaria pelo menos 5 dias. E tenha o regresso marcado para o dia 15. Tudo agendado, tudo marcado para o dia 15. Na terça-feira, fui visitar a mãe, reencontrar a família, saudar. Mas eu fui com o coração apertado porque não tinha nada, e ansioso porque não tinha nada preparado para o propósito que me trouxe aqui. Chegado, eu mal entrei e ouvi uma voz. Bem-vindo, Mano Adriano. Já temos pregador para o domingo. Eu ainda não estava a respeito do meu choque, da minha ansiedade com os problemas, e já via uma voz que já não estava a escutar mais a voz do pastor Hélio, nem da nossa mãe conselheira, mãe Madalena, mas já ouvi uma voz a dizer: você é o mensageiro que está a ser chamado. Amém. Obrigado, pastor, pelo convite. Obrigado por nos dar a oportunidade de ser usado e ver como mensageiro. Eu tenho muitos agradecimentos a todos os irmãos, à comunidade toda de Samaria, porque nós, apesar da distância, sentimos vossas orações, vosso consolo pelos momentos difíceis, que nós ainda estamos a tentar nos recuperar. Temos muitos agradecimentos à Igreja de Samaria por ter reconhecido 2 mães no seio da nossa família secular. A mãe Maria Mateus, ao lado do cargo pastoral Ralph Dodge, a nossa mãe Juliana Sebastião. Nosso muito obrigado pelo vosso reconhecimento, mas acima de tudo, repito, pelas vossas orações, pelo conforto espiritual, pastor. Muito, muito obrigado.
Irmãos, amados, para mim está a ser um culto abençoadíssimo. Os louvores, as orações, tudo que aqui foi e que está passado é para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém. E todos que aqui estamos, certamente viemos para aliviar nossas cargas. Ouvimos hoje na escola dominical que não há ninguém aqui que não tem problema. Senão eu vou lançar o mesmo desafio que nos foi lançado na escola dominical. O irmão que não tem problema, levanta a mão. Todos temos problemas. Todos temos problemas. Mas como cantaram as nossas mamães, olha só, rostos triunfantes. Também quando estávamos tristes, mas aqui estão, olha só, todos bonitos. Todos, rostos triunfantes. É muito fácil colocarmos em foco em nossas prioridades os nossos problemas. As demandas do dia a dia, às vezes, nos tiram do verdadeiro foco. Nos tiram daquela linha que todos devemos buscar. Eu quero dizer aos irmãos, seja qual for o problema, seja qual for a carga que o irmão traz para ser aliviado, não tema. Não tenha medo, porque há uma voz que chama, como ouvimos na oração, vinde a mim, vós que estás cansado, e eu. É assim, eu quero chamar a hoje. Não vou fazer uma pregação para hoje, mas quero parabenizar e dizer, jovem, os mais velhos passaram por dificuldades, seguem passando por dificuldades, mas não desistiram. E vocês não desistam também. Amém. Nesta manhã, quero partilhar com a família de Samaria estas palavras. Penso que não foi por acaso, e acredito que não foi por acaso, que eu comecei falando de onde eu vinha. Eu vim de uma exposição pecuária, onde os vários criadores, os vários pastores, levam os animais para uma exposição. E esses animais têm que desfilar, serem apresentados num campo grande, têm que desfilar para um corpo de jurado avaliar os animais que apresentam as melhores características. Esses animais, imaginem, bois, vacas, no meio de um campo grande. Como é que é possível organizar isso? E eu trago essa analogia, e que acho importante, porque aqueles animais seguiam fielmente o comando do pastor. Quando o pastor dissesse para parar, eles paravam. Quando fosse para andar, e onde o pastor fosse, o animal seguia. Estamos nós seguindo o nosso pastor? Estamos nós seguindo o nosso pastor? Não se surpreendam, prezados irmãos, que aqueles animais seguiam o pastor mais fiéis do que nós quando recitamos o Salmo 23. Porque nós dissemos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas ainda estamos com os corações apertados. Não temos fé no que dissemos. Não temos. Essa analogia não é vã, porque o salmista sabia muito bem quando ele recitou ou quando ele escreveu o Salmo 23. Porque o próprio Davi, antes de ser rei de Israel, ele foi pastor. E teve que enfrentar animais ferozes para salvar as suas ovelhas. Davi
compara Deus com um pastor, a ponto de nada faltar ao seu rebanho, está nos alertando. Irmãos, na vida tereis aflições. Mas tem um ano. Eu morri por ti na cruz e venci. Tem de bom ano. São muitos os problemas que todos nós estamos vivendo. Perdas de ente querido. Familiares acamados com doenças graves. Dificuldades do dia a dia. Falta de um pão, falta de emprego. Todos temos problemas. Mas ouça a voz do Senhor, que nos diz: aquietai-vos e sabeis. Porque o meu socorro vem do Senhor. É lá que temos que olhar. Diante da dificuldade de Samaria, diante das acusações, diante das provocações, seja qual for o teu problema, olha o Senhor, porque de lá virá o seu socorro. O texto que acabamos de ler, prezados irmãos, no seu todo, carrega um simbolismo de alta espiritualidade. Ele expressa uma visão inclusiva, uma visão de unidade, mas também uma visão de obediência à liderança. Nosso lema é: mais do que uma igreja, somos uma família. Mas para andarmos em família temos que ter. Para que não hajam decisões na família, temos que obedecer um líder. Queremos todos edificar Samaria. Temos que ouvir o nosso líder. Temos que seguir. Povo dos irmãos. Atentemos aos ensinamentos e à liderança do nosso líder. Nós podíamos ir discorrendo em vários detalhes dessas passagens, mas eu quero me restringir em 3 aspectos. Esse aspecto pode ser o nosso líder aqui na igreja. Estamos a celebrar a família, mas para cada um chefe de família, para cada um chefe no serviço. Nós precisamos ter empatia. Precisamos dar uma importância relevante às nossas relações pessoais. Jesus diz que conhece as suas ovelhas. Jesus conhece cada um de nós. E elas o conhecem. Eu vou voltar a lançar um desafio. Mas eu vou fazer a pergunta na primeira pessoa. E o irmão também aí em silêncio faz bem para si. Eu conheço a Jesus? Até que medida eu conheço a Jesus? Para ser parte da sua ovelha. Eu não tenho dúvida que Jesus me conhece. Eu não tenho dúvida. Mas estou a me questionar a mim mesmo. Eu conheço verdadeiramente Jesus? Até que ponto eu conheço verdadeiramente Jesus? Eu ouço a voz quando Jesus me chama. Vemos o depoimento, o testemunho da nossa mãe. Ontem. Não vi uma voz que diz: chama o pastor. Podemos todos dar esse testemunho? Esta reflexão de conhecer cada um, cada qual, não é meramente conhecer o nome, conhecer de rosto. É meu irmão da igreja, é o guia alegre, é o diretor dos homens.
saber o problema do irmão. É partilhar da dor do irmão. Se queremos ser uma família, temos de ter empatia um pelo outro. O problema de um tem que ser o problema do outro. O pastor disse, quando a barba do outro está a queimar, põe a sua demônio. Mas assim que pôr a sua demônio, vai ajudar a apagar a barba do outro. Vamos ter que ter empatia. Temos que colocar-nos à disposição, jovens, à disposição e buscar diariamente aquilo que Jesus espera de nós. Cada um tem uma missão. Cada um tem um mandato. Ouça com atenção. Escuta a voz que fala a você. Um segundo aspecto é o sacrifício e o serviço. Eu não vou pegar tão duro quanto Jesus pegou duro conosco, porque Ele deu a vida pelas ovelhas. Mas vou só socorrer um bocado no lema da hoje. Ocupados? Sim, porém disponíveis para Deus. Temos que nos disponibilizar para o serviço do Senhor. Todos, não a hoje, a todos. Não preciso dizer, irmãos, porque estou aqui presente, que quando recebi o convite, independentemente de se conseguisse tratar a documentação ou não, eu me disponibilizei para o serviço do Senhor. Amém. Por isso, agradeço ao Senhor pelo chamado. E aí também já não preciso dizer aos irmãos que por ter buscado primeiro o reino de Deus e sua justiça, está tudo aposto para amanhã eu ter o meu agendamento. E na glória do Senhor, eu imploro e rogo que tudo vá segundo a sua vontade. Amém? Amém. Dar a vida pelas ovelhas pode assumir muitas formas. Como disse, Jesus deu a própria vida pelas ovelhas. Mas nós, meros mundanos, e que nem chegamos a alcançar a altura dos pés de Jesus, podemos sim, com o nosso sacrifício diário, sair do conforto da nossa casa e socorrer alguém, suprir a necessidade de alguém. O que importa, sim, é a disposição de colocar as necessidades dos outros acima das nossas próprias necessidades e servir o próximo com alegria. Precisamos ter o próximo sendo servido e com alegria. Eu acho que o pastor Helder não deve recordar esta, mas foi num estudo bíblico com o pastor Helder e que nos questionou quais são, em que se resumem os mandamentos, quais são os dois? A Deus acima de todas as coisas. E depois o segundo? Não. Jesus viu que nós não temos amor próprio e Ele levou a fasquia. Amar o próximo como eu vos amei. Ele levou a fasquia. Nós levamos vidas erradas. Nós temos problemas mesquinhos. Vivemos na intriga, na fofoca. Vivemos na bebedeira. E toda sorte de pecado. Temos amor próprio. Como é que podemos amar o outro se nós não temos amor próprio? Então Jesus disse, não. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
E Cristo está no texto. O pastor das ovelhas dá a vida pela própria ovelha. Família, temos que dar vida. Temos que dar, como dizem os jovens, temos que dar o sangue pela família de Samaria. Temos que dar o sangue pela nossa família lá em casa. Temos que dar o sangue pelo nosso lar. Meu Deus. Temos que dar o sangue. Não menos importante, o último aspecto que eu gostaria de trazer é o que nos diz o verso 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz. Irmãos, fizemos festa quando os irmãos disseram que vieram. Mas esses irmãos, na realidade, estão a ser transferidos. Eu não sei quantos membros tem na igreja, pastor. Mas eu vou deixar um desafio para o evangelismo e para a igreja toda. Para quando voltarmos me dizer, olha, desde que o irmão Adriano foi e já voltou, já evangelizamos mais. Porque vem da Central, da São Paulo, da BT, do Daniel Zago, só se transferiu. Já estava lá no aprisco. Nós precisamos buscar as que não estão aqui. A salvação não é para quem está aqui só. Não é só para Samaria. O que está lá fora que precisa do Senhor, precisamos ir buscar. Ouve a voz do pastor dizer, ide. E pregai o evangelho a todas as nações. Ouça a voz, ide. O irmão tem que se propor a si mesmo. Eu também, uma vez por mês, vou convidar alguém para vir conosco. Esse aspecto ainda é maior a dizer que aqueles que estão lá fora, se não virem para aqui, a culpa é nossa, não é deles que não vieram. A culpa é nossa, que não os fomos buscar, não é deles que não vieram. Então, nós estamos comissionados a fazer discípulos e a fazer crescer o rebanho do Senhor. Na parte final desse texto, Cristo nos alerta. Haverá um só rebanho, um só pastor. Não importa a decisão. Não nos levam a lado nenhum. Porque Cristo quer salvação total. Os que têm problemas, ou aqueles que julgam que não têm problema, os que estão na igreja, ou aqueles que estão lá fora, Cristo quer que toda a alma se salve. Por isso, nós temos que nos manter unos. Temos que, acima de tudo, evitar decisões. Não permitir que aqueles que já estão na igreja saiam porque não se dá com o irmão fulano ou com a irmã fulano. Porque nós somos uma família, um único rebanho. Temos que trabalhar na coesão. Para quem ainda não ouviu, segue escutando o que o pastor está dizendo. Segue o que John Wesley nos ensinou. Naquilo que é essencial, a união. No não essencial, liberdade. Mas em tudo, o amor. Irmãos, todo o nosso empenho é pouco para unir famílias desavidas. Reconcilia-te depressa com o teu irmão, enquanto estamos no mesmo caminho. Vamos unir nossas famílias. Todas as famílias têm problemas, todos os lares têm problemas, mas vamos buscar Cristo como centro da família, centro do lar, e pedir sua bênção.
para a unificação das famílias. Eu não vou me alongar, mas quero continuar com os desafios. Agora o desafio, irmão, é cada um de nós refletir no seu coração. Que voz tem escutado? Que vozes, que mensagens temos escutado, que mensagens temos praticado em nossa vida? Ou ainda pior, o que significa o facto do bom pastor ter morrido por mim e por ti. Como o irmão encara esse desafio? O que é que significa? O louvor nos diz: morri por ti, o que fazes tu por mim? O que é que eu faço para Jesus? Ainda nesta cena, e já havia lançado o repto antes, de que maneira o irmão acredita que está a contribuir para a seara do Senhor? De que maneira é que está buscando outros ceifeiros para a seara do Senhor? Há outras ovelhas que não são dessa tribo. Precisamos agregá-las para fazer um rebanho e seguirmos o mesmo pastor. Então, escutemos, irmãos, e não nos demoremos, nem ignoremos que há um único pastor, há uma única igreja, há um único rebanho e há uma única família de Samaria. Que a união prevaleça no nosso seio e que tenhamos a bênção e a capacidade de ir buscar outros membros. Que a união permaneça em cada uma das famílias aqui representadas e que as bênçãos de Deus não se afastem de nenhuma família. Independentemente de qual for o problema, independentemente de qual for a dificuldade que a família ou cada um individualmente esteja a passar, busque o Senhor e alegre-se no Senhor. Lembrem-se, irmãos, há uma promessa. E nessa promessa, uma promessa de vida e fulgor. E essa promessa nos é feita no santo e rico nome de Cristo. É a promessa de quem crê em Jesus terá a vida eterna. E quem acredita, quem confia, quem conhece Jesus como Senhor e Salvador, como bom pastor, diga comigo, amém. Amém. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bom pastor, vós que viveis e reinas por todos os céus, vós que deste a vida por nós, ensina-nos a conhecer a sua voz no meio dos ruídos problemáticos desse mundo. E não deixes que nada, nem ninguém nos arrebate desse aprisco, mas sim que tenhamos a capacidade de trazer outras ovelhas para o seu aprisco. Em nome de Jesus. Amém. Amém.